E aí, Olá, boa tudo bom? noite. Ó, Boa baixa um noite, boa pouquinho sua... noite, Verô. Boa noite. Talvez suspenda a sua câmera porque você está cortada. Baixa um Ah, pouquinho tá bom. para você. É o tempo que a gente ajusta. Aí, Ótimo. né? E É aí, porque tudo o meu. direitinho? Baixa um pouquinho Tudo mais, um pouquinho ótimo. ainda. Aê, tá ótimo agora. Maravilha. Que vai melhorar mais, porque meu suporte deu um probleminha aqui, Sim. mas é bom que a gente Ajeitando. ajuste. É, Enquanto o pessoal vai entrando também, né? Alexandre, Austrália, Sarinha. Ótimo. Aí, agora a Oi, sua câmera está Xandes. balançando, Ró. Você está me ouvindo bem? É, Está me ouvindo bem? ótimo. Tô te ouvindo super bem. Peraí, só um instante. Vai ajeitando. Sarinha, seja bem-vinda. Aê, muito bem, Alexandre e Sarinha. Olha, ó, Oi, Alexandre, Ale. que legal, maravilha. E aí, Ró, me conte como é que está, tudo direitinho? Vamos deixar o pessoal entrando aí um pouquinho, né? Vamos E aí, lá, como né? é que está esse Espera. dia? É, como é que estão as coisas? Como é que estão? Tudo direitinho? Tudo certo, Verô, tudo bem. A Sarinha aí mandando. Sarinha, tudo bom? Vocês, vocês por aí, como é que estão com a gente aqui? Verô, você está me vendo bem? Está dando aí para fazer? Porque o Tudo. meu suporte deu ele não está ficando muito estável, que deu um lado aqui, mas tá dando para Tá ver ótimo. Tá ótimo. certinho, tá? Tá me Tá vendo, ótimo. me ouvindo bem também? Também lhe vendo ótimo. Tá tudo maravilha. Beleza, Vou esperar a sua então pessoa ótimo. chegar um pouquinho, né? Tá entrando, É, mas deixar a turma entrar aqui para poder a gente começar. E aí, Sara e Alexandre, como é que está aí na Austrália? Tá fazendo muito frio? Agora tem horas que o computador soa, a imagem tá ótima, assim, aí tá ótimo, Rô. Se você puder ficar aí, tá legal. Que aí você tá bem ótimo. centralizada, né? Uhum, Então, pessoal. beleza. A Eike também. Ótimo, doutor Everaldo. Uau, deixa eu acenar aqui. Maravilha. Então, a turma tá chegando. Everaldinho, tudo bom? É Everaldo Neto, ele, Sim, tá né? aí. Everaldo. Eita, Alexandre, disse que tá, curtindo 13 graus. Ah, Everaldo Neto, ah tá, seu 13 graus, meu Deus. 13 graus pra gente, baiano sofre, né? 13 Muito graus a frio, gente né? sofre. É, Isso. Pessoal, manda aí para o grupo, para o pessoal aí que vocês estão chegando, manda para os amigos,
manda aí o aviãozinho para poder a gente chamar mais pessoas para a nossa live. Já estamos já ao vivo, vamos começar. Então chama a turma aí, que é muito importante essa live de hoje. Vai ser muito interessante. Meu óculos está toda hora embaçando. Mas faz parte. Estou mandando aqui para algumas pessoas. Mande aí, Sarinha, para suas amigas. Manda aí para a família entrar também. Eike, manda para os amigos também, Alexandre. Olha, estamos ao vivo sobre nutrição. Vai ser fantástico. Está entrando. Janaína Barreto. Zaira. Oi, Zara. Tudo ótimo. Pessoal aí do... A Jana. As mulheres estão aqui. Jana querida. Obrigada. E aí mandem os aviãozinhos, que os aviãozinhos aí a turma vem animada, que essa sexta-feira é o dia para se falar de nutrição, né? Boa noite, mulheres poderosas e fortes. Maravilha! Tudo bem, tudo ótimo, Zara, tudo maravilhoso, perfeito. Hoje ainda mais feliz com a minha amiga Rosanda aqui, que vamos falar sobre um assunto muito legal, que interessa a muita gente. Então, vamos começar. Eu acho que já vamos começar, né, Rô, falando um pouquinho. Vamos sim, vamos. Isso, o nosso tema hoje, né, nesse ambiente confinado que nós estamos, né, como é que podemos fazer o nosso controle ambiental. E nada mais do alimentar, controle alimentar. Olha que eu falei ambiental, pensando em Alexandre, que está lá na Austrália. Controle ambiental. Tá vendo, Alexandre? Você está conectado aí. Engenharia ambiental. Então, vamos falar de novo, nesse confinamento, como é que nós poderemos fazer o nosso controle alimentar. E nada mais importante do que uma profissional na área, que é a doutora Rosana Chagas, nutricionista, com especialização na área funcional, clínica, também esportiva, além de ser uma grande esportista, ela também trabalha essa área esportiva. Então, assim, Rosana tem muita experiência, tem mais de 20 anos no mundo da nutrição, então é uma pessoa super qualificada justamente para falar desse assunto, principalmente nesse momento. Ró, eu queria que você falasse, eu gosto de chamar a Rosana de Ró, minha amiga de tanto tempo do coração. Vou falar algumas vezes doutora Rosana, Ró, e aí vou misturar um pouquinho, eu estou aqui no bate-papo com a doutora Rosana Chagas. Então, Ró, me fala um pouco da sua trajetória. Como é que começou a nutrição para você? O que foi que lhe encantou na nutrição? Fala um pouquinho para a gente. Evero, antes de mais nada, boa noite novamente, né? Você me apresentou muito bem, adoro que me chame de Ró mesmo. Boa noite a seus seguidores, é um prazer estar aqui, né? Sei que sexta-feira, mesmo a gente em casa, nesse momento, né, diferenciado que estamos vivendo, né? Um momento de transição, mas a sexta-feira ela já fica com uma outra energia e, assim, agradecer as pessoas que estão aqui presentes. É sempre um prazer enorme para mim falar de nutrição. Bom, eu comecei a me encantar com a nutrição desde muito jovem, né? Eu venho de família simples e, assim, a gente sempre teve o hábito de comer comida de verdade. Eu tive momentos diferenciados na minha vida em relação à estética, em relação ao meu peso e ao meu corpo. Eu fui muito magra, eu fui uma pré-adolescente muito magrinha, né? Muito, inclusive, baixo peso. E tive um momento de transição, quando adentrei na adolescência, todos aqueles conflitos da adolescência, não cheguei à obesidade, mas cheguei a ficar mais fortinha, e já me incomodava, isso foi muito bom. Porque se eu já tinha um interesse pela nutrição, isso me moveu a buscar mais ainda. E daí eu comecei a fazer coisas diferentes, buscar coisas diferentes, né? A me alimentar de forma com mais cautela, porque até então, apesar de minha família
ser muito adepta à comida de verdade. Graças a Deus, assim, minha mãe não era muito adepta a refrigerante, esse tipo de coisa, mas ainda assim tinha aquelas coisas das crenças familiares que terminava caindo no excesso. E eu comecei uma adolescente já, eu gostava muito de inovar, de passar por uma alimentação saudável. E lembro que na escola já me incomodava alguns lanches, ou seja, muito do que eu acredito, né? Precisa nascer um incômodo, a vontade, o desejo pela mudança. Você precisa entender que aquele ambiente que não te deixa bem, não te deixa feliz, você precisa mudar para que realmente você obtenha a cura, obtenha uma mudança, né? E tem de partir da gente. Bom, então eu tive esses 2 episódios e aí, já na fase de fazer a escolha do vestibular, não pensei 2 vezes. Foi nutrição, primeira opção, e né, foi muita felicidade. Desde a faculdade eu sempre tive muita curiosidade e sabia, desde sempre, que a nutrição dava para fazer diferente. Que é muito mais do que um simples calcular a dieta. Simplesmente a questão da estética. Eu sempre tive essa crença muito forte, né? Depois passei por um outro momento, já trabalhando na área, eu fui acometida por um estresse muito grande, isso me desencadeou uma doença autoimune, e tive um episódio inflamatório e tratei basicamente pela nutrição. Aí aquilo eu já estava muito envolvida, encantada com o funcional. E o funcional, ele tem essa visão macro, né? A consulta com o funcional, com a nutrição funcional, ela é muito demorada, ela é muito extensa, porque você vê o paciente como um todo, né? Nas suas diversas potencialidades. Então, isso para mim, nesse momento que eu fui acometida, tive esse problema autoimune, essa crise, eu resolvi me tratar fortemente pela nutrição. Eu não aceitava e eu não queria realmente usar as drogas que estavam disponíveis. E, óbvio, eu sabia que estava ligada à minha saúde mental, busquei ajuda para tratar a minha saúde mental e muito com a nutrição. Então, eu acho que ali eu casei de vez com a nutrição. Casei e assim, eu digo, agora é um casamento sem volta. Sem divórcio. Sem divórcio. Legal, Ró. Mas me diga assim, Ró, você hoje, nesse período de quarentena, nós já passamos dos 90 dias, você tem atendido muitas pessoas, você comentou, né? Então, eu queria que você falasse um pouco do que está vindo hoje. As pessoas ansiosas, medrosas ao mesmo tempo, sem controle alimentar, geladeira toda hora, é um abre e fecha de geladeira que ninguém para. Então, assim, fala um pouquinho dessa sua história agora, nesse momento de pandemia que você está vivendo com os seus clientes. Fala um pouco dessa sua experiência, né? Para a gente começar o nosso bate-papo, que vai ser maravilhoso. Fala. Então o que está acontecendo? Assim, um momento que, assim, apesar das pessoas estarem muito ansiosas, né? As pessoas têm se voltado e têm entendido a importância da alimentação, da nutrição, né? Eu tenho percebido, eu tenho atendido muitas pessoas aumentando bastante de peso, né? Assim, como uma coisa que tem incomodado, tem preocupado, inclusive. Isso é algo que está sendo real, pessoas aumentando assim, 10, 20 quilos, pela ansiedade mesmo, por todo um processo, né? E isso tem interferido na energia das pessoas, na imunidade das pessoas. E essa correlação toda com a nutrição, a gente precisa criar alternativas, né? Não dá para criar aquele modelo rígido de dieta, né? E assim, é o que eu falo, é algo que eu tenho muita clareza. Muitas vezes você atende um paciente onde ele já faz muita coisa, onde ele já vem com uma bagagem nutricional, ele já evita muita coisa. Mas tem pessoas que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui,
Tirar o açúcar do café ainda é grande desafio. Então, você não vai retirar de imediato. Você pode começar reduzindo, entende? Então, muitas coisas não dá. Cada paciente, cada pessoa, ela é única. Então, eu tenho tratado muitas questões, claro, envolvendo muita questão comportamental. As pessoas estão com medo, estão ansiosas e o medo paralisa, né? O medo, ele libera muitas substâncias que, ela, de fato, você já fica paralisado. Substâncias, inclusive, que interferem na questão da obesidade. Aumento, quando você tem medo, quando você está sob estresse, você aumenta o cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. E com isso você aumenta o acúmulo de gordura abdominal, que é como uma forma de defesa. Sua imunidade cai. Então, onde a nutrição entra aí? Gente, nós temos muitos alimentos, além da questão de um bom complemento alimentar, algumas vezes, nos dá esse suporte, né? Alimentos que são ricos em triptofano, que vão fazer esse equilíbrio, que tem uma carga glicêmica baixa, que tem uma quantidade de aminoácidos que vão fazer esse equilíbrio também. Inclusive frutas, né? A banana é uma delas, que é bem rica, né? Triptofano. Então, a questão dos chás também, o sono anda muito tumultuado. Bom, o sono é um ponto muito importante para a nutrição, tá? Quando você não dorme, você engorda. Isso é fato. Então, é um ponto-chave e tem sido um dos pontos que tem me chamado bastante atenção, né? As pessoas têm trazido muito essa fala. Ah, Rosana, eu não durmo bem, eu troco o dia pela noite, eu estou ansiosa. E é importante que a gente module, ajude o paciente a modular esse sono, tá? E aí entra um pouco da minha paixão, que eu trago muito da nutrição funcional, que é a fitoterapia, que é a gente regular esses neuroreceptores. Então, é importante, que às vezes você está engordando não só pelo excesso de alimento, mas pela ausência de alguns alimentos. E, na maioria das vezes, pelo estado inflamatório, tá? É o que a gente vê nas doenças autoimunes, na obesidade. A maioria das doenças que nós temos hoje em dia está ligada ao processo inflamatório. Bom, é uma coisa muito... A nutrição, quando eu começo a falar, é uma coisa muito... E até porque, você sabe que no meu mundo empresarial, desde a quarentena, eu tenho acompanhado os empresários e empresárias. E realmente isso que você abordou é fato. Primeiro, a preocupação, o pânico. Quando começou, porque eu não sei como é que vai ser, e hoje ainda continua muito incerto, né, o que vai acontecer para frente, mas gerou uma ansiedade muito grande e houve um descontrole alimentar. Inicialmente pararam de fazer exercício físico, começaram a comer até para compensar isso, e uma agonia, uma ansiedade que leva à preocupação. E essa preocupação perdeu o sono. Então as pessoas dizem assim, Verônica, eu não estou conseguindo dormir. Eu fico até meia-noite, vou para o computador, aí ficava no computador, olhando as planilhas, tentando ver se via. Não vem solução. Eu disse, pessoal, não vai vir nada. Nesse nível de ansiedade, não adianta você ir para o computador. É melhor ir para o banheiro, tomar um banheiro, uma ducha fria e vai tentar dormir. Faz uma meditação, uma visualização para poder relaxar. E aí pensa mais nesse... Como é que está a alimentação? Como é que está as atividades físicas? Tem que fazer esse trabalho todo. Porque é muita ansiedade, né, Ró? Não sabe, pagar funcionário, demite. Eu digo, não demite ninguém, é outra coisa. Não demite ninguém agora. Vamos ver o que é que pode acontecer, analisar. Então, isso é um ponto muito importante. E eu diria, meus empresários estão sentindo isso que você falou aí agora. Igualzinho como você está falando. Ansiedade, comida, com sono. Então, eu queria que você falasse mais dos neurotransmissores, que é muito legal as pessoas terem essa consciência. Porque não tem, né, Ró? Não tem. Não tem. Continua aí. E aí eu pergunto a você, como é que a nutrição, justamente era a minha pergunta, como é que a nutrição pode ajudar justamente nesse grande momento de ansiedade, né? Então, primeiro, né? Existe Janaína, minha amiga advogada. É isso mesmo, Jana. Temos que parar de demitir, amiga.
Vamos lá. Obrigada pela presença. Varro, fala um pouquinho. A turma já está legal. Então, primeiro, né, em compreender que a gente precisa. Então, tem um ponto na nutrição hoje, que a gente chama de nutrição comportamental, que é importante também, né? Então, primeiro, nós estamos nesse momento. Existe uma tensão, existe toda uma situação econômica, é uma questão de saúde, uma questão, enfim. Mas essa compreensão de que a gente não pode vacilar, não pode descuidar do nosso sistema imune, né? Porque, imagina, se eu estou nessa situação, com toda essa tensão, e transfiro tudo para a alimentação, obviamente eu vou criar uma janela, uma porta escancarada para que meu sistema imune debilite. E quanto mais ansioso eu fico, mais propenso a me alimentar em excesso, mais propenso eu fico a ter uma imunidade baixa. Então, a nutrição, ela traz hoje um pouco da nutrição comportamental, que é o reconhecimento dessa fome, né? É como na terapia, e aí os psicólogos que me dão muito suporte, que eu conto muito, a nutrição só para que a gente reconheça, né, por onde passa isso aí. Mas eu acho muito interessante, é algo que eu tenho pedido para os meus pacientes, tipo assim, reconheça o tipo de fome que você tem, né? Aquele detalhe, você tem fome de quê? Se você tem dúvida, não é fome. Fome é como estar apaixonado. Você não tem dúvida quando está apaixonado. Então, quando você sente fome, você tem uma fome real, né? Então, isso é importante que a gente tenha esse reconhecimento da fome, né? E, se for o caso de alguns momentos nos permitirmos algumas saídas, eu acho que cabe muito bem, até que fique algo leve, fique algo que você dê conta de realmente adotar hábitos. Porque o que estraga, o que compromete a nossa saúde, a nossa imunidade, os nossos receptores, como eu falei no início, é o excesso e não a exceção. A exceção, ela vai ser sempre exceção, aquilo não te define. Tá? Então, nós temos receptores como o GABA, que é um receptor fantástico, que aumenta a nossa qualidade do sono. Ele está ligado muito à assimilação, ao anabolismo, e a gente precisa, normalmente, a gente tem pico dele à noite, e a gente precisa estimular esse GABA. Então, se eu sei que eu estou vivendo um momento de ansiedade, não me cabe tomar um café à noite, tomar um chá com cafeína. Eu posso fazer a opção de tomar um chá de erva doce, melissa, sabe? Então, assim, ir por um outro caminho que vá me desacelerando. Nós somos seres integrais. A gente precisa respeitar o ciclo circadiano natural. Então, pela manhã, a gente tem um pico hormonal e tem todas essas questões. À noite, naturalmente, o nosso corpo desacelera. Então, a gente precisa desacelerar também, evitar o excesso de luz, o excesso de informação e, com isso, obviamente, fazer boas escolhas alimentares, né? Tipo, não exagerar na alimentação, não exagerar no excesso de proteína à noite, porque a gente vai dar mais trabalho ao nosso corpo para digerir, para metabolizar. Então, assim, são alguns cuidados, Everol, que cabem muito, né? Cabe muito bem nesse momento de ansiedade e para que a gente ajude os nossos receptores, neuroreceptores, a trabalhar em nosso favor, tá? Aí você falou uma coisa interessante. Respondeu a sua pergunta? Respondeu. E aí eu queria mais assim, imunidade, né? Então, na zona de risco, né? O que fazer? O que é que a nutrição pode também ajudar nessa parte? Nós, idosos, aí eu me incluo, apesar de não parecer mais. Então, a gente quer que você pode também ajudar as pessoas que já estão mais com o metabolismo mais lento, né? Com a imunidade bem aflorada. Então, assim, o que é que você pode ajudar também nesse sentido com a nutrição? Bom, uma das coisas muito importantes, né, que eu gosto de focar é o seguinte: não existe nada que detone, que estrague mais a nossa imunidade
do que o açúcar. Né? O açúcar, ele abre uma janela absurda para que a nossa imunidade caia bastante, tá? Então, assim, o nosso intestino, né? O nosso intestino, ele é povoado por milhões de bactérias. Quando eu falo isso, eu não me refiro apenas a gente ir ao banheiro, é cuidar com muito zelo, ou seja, ter grande oferta de alimentos de verdade, como cebola, alho, brócolis, fazer a opção da gente ter comida viva, alimento vivo, que principalmente são ricos em prebióticos e que vão estimular esse crescimento dessas bactérias no nosso intestino. E como ele tem o centro, né, da imunidade, o centro exatamente da produção de neurotransmissores também, de hormônios, enfim, é o nosso grande centro, ele vai ajudar a gente, estando com o sistema imune, tendo uma alimentação ok, melhora a qualidade da nossa flora, ele vai ajudar a nossa imunidade. Eu estou vendo uma perguntinha aqui da Lívia, os shots. Os shots ajudam muito, né? Ajudam bastante. Por quê? Principalmente, a gente acorda, as nossas células estão ávidas por nutriente, né? Então, se a gente tem uma alimentação onde a gente tem um aporte de vitamina, com exemplo do shot, o limão, por exemplo, shot com limão, riquíssimo em vitamina C, excelente para acelerar o nosso metabolismo, é o horário para acelerar. Então, cabe bem a gente dar um bom aporte aí de vitamina C e de outras substâncias que o limão tem, que vão contribuir para o nosso metabolismo, inclusive na termogênese, que é acelerar a nossa queima de gordura e ajudar a favorecer o processo digestório, porque a gente vai ter um dia de alimentação. Então, a imunidade ela é fundamental, que a gente tenha um aumento de ingestão de folhosos verdes, escuros, das frutas, dos vegetais, que a gente saia um pouco desse universo dos industrializados, da alimentação pronta. Muitas vezes você encomenda, pega uma refeição pronta, você não sabe o tipo de óleo que foi utilizado naquela alimentação. Então é importante, porque assim, alguns tipos de óleos refinados, por exemplo, milho, canola, girassol, eles são extremamente nocivos para a nossa saúde, tá? Então, assim, o risco, o preço é muito alto que se paga. E muitas vezes você paga bem caro por essa alimentação, quando se você tiver produzir em casa, você tem uma qualidade muito, muito melhor. Então, assim, o que eu acho que a gente deve estar aproveitando nessa quarentena? Já eu toco nesse assunto. Vamos lá, Verô, pode perguntar. Não, o que eu queria também falar, assim, Rô, você está trabalhando isso, você me falou que está estudando demais e cada vez mais, em função da sua necessidade, dos seus clientes, dos seus pacientes, você se dobrou mais e criou um programa, né? Você está com trabalho aí, porque assim, muitas pessoas hoje não tem nem como ir ao consultório, não tem deslocamento, principalmente as pessoas com mais idosas. Então, assim, você está com essa preocupação, a gente comentava isso no início da quarentena, né? Tem o teleatendimento, mas muitas vezes então, muitas pessoas precisavam de uma orientação, né? E você, com todo esse trabalho que você está desenvolvendo, aproveitou a quarentena para estudar, como eu também fiz isso, você está criando um projeto para justamente, à distância, usando a tecnologia, ajudar essas pessoas. Fala um pouquinho, Ró, desse projeto para a gente, que é muito interessante. Daí depois a gente volta um pouquinho mais. Eu quero outras dicas também. Mas fala um pouquinho, que pode ser Então, pessoas aí interessadas, né? Eu estou chamando esse projeto do meu filho caçula, né? Assim, realmente, desde o início da quarentena, eu tenho estudado ainda mais. Como eu falo sempre assim, realmente a nutrição me preenche muito, eu sou muito feliz pela escolha profissional, tá? Muito feliz, gosto muito do que faço, e tenho buscado sempre cursos, leituras, artigos, e confesso que cada dia mais encantada. Aí, assim, eu me debrucei, né, e desenvolvi um projeto onde eu pudesse estar mais próxima do meu paciente, tá? Eu desenhei bastante ele e, assim, eu já tinha feito um programa mais curto, uma outra proposta,
E aí nasceu esse projeto que vai ficar numa plataforma, né? E assim, o nome do projeto é Nutrição e Propósito, inclusive Legal. começa na segunda-feira, né? Olha aqui, olha Uau! aqui, olha ele aqui, minha Uau, logo, que legal! E aqui, ó. já aqui com o meu chazinho, chamando GABA para aumentar a concentração, para conversar aqui com vocês. Então, bom, qual o objetivo do Vai, projeto? Fernanda entrando aí, ó. Fernanda, nossa amiga. Uau, Cris, todo mundo. Nadinha. Isso. Então, qual o objetivo do projeto? O objetivo do projeto é trazer à tona, criei parcerias, né, com alguns profissionais para que me dessem um suporte nesse momento. Fazer uma Então, coisa assim, sistêmica, né? Ó, sistêmica. exatamente. Exatamente. Então, assim, o projeto ele consiste na elaboração de bons hábitos alimentares, tá? Então, assim, eu vou estar apresentando desafios diários. Essas aulas vão ficar gravadas numa plataforma, tá? O projeto que eu tinha feito da outra vez ficou no Instagram. Essas aulas ficarão gravadas numa plataforma, onde você pode ir acessando à medida que você queira. Vamos criar um grupo no Telegram, onde eu vou disponibilizar material para você estar fazendo algumas das tarefas, com checklist, com o que comprar. Dessa vez terão planos diversos, planos mais simples, planos intermediários, e planos mais avançados, planos alimentares. Um e-book com algumas receitas, né? Oi, Carol! Um e-book com algumas receitas, né? Então, assim, e mudanças de estratégias, né? Mudanças de estratégias. Então, é um trabalho, é um programa que ele não tem restrição, porque é um programa voltado para a saúde. A gente vai abordar no programa emagrecimento, vamos abordar qualidade de vida de forma geral, processo inflamatório. Tem muito. Hoje eu postei aí bastante coisa, né? Falando atividade física, então vai ter um módulo lá com a aula, com o professor. Então, assim, a ideia é que a gente faça uma coisa integrada. No programa também vai ter um cardiologista, e aí ele vai também fazer uma aula. E nessas atividades a gente vai ter o checklist, o material para que vocês imprimam, o grupo no Telegram para a gente interagir diariamente com essas atividades. E então, teremos... outro, né? Um vai motivando o outro, né? Fazendo até uma competição sadia, né? Olha aqui, estou conseguindo. Teremos a meditação, o mindfulness, né, com uma terapeuta que inclusive, assim, ela disseminou isso aqui na Bahia. Então, assim, o programa está muito rico e eu acho que é algo que, infelizmente, a gente não consegue fazer no consultório, né? Por quê? Porque não dá tempo. Eu digo sempre, a nutrição funcional, ela não se esgota numa consulta, né? Já é um processo para você conhecer, para você, de fato, adentrar no âmago da coisa, né? Da genética, do histórico daquele paciente. Então, eu acho que esse programa ele vai nos dar a oportunidade de ter muito, muito, muito acesso, muita integração. E tá muito bacana. Eu sou suspeita. Né, Carol? Consciência, né, amiga? Consciência, até para depois dar uma continuidade. Quando voltar, tudo algo não, que não vai ser nada normal, mas já voltar. Pelo menos já vai abrindo uma consciência, já vai buscando essa visão sistêmica, desse equilíbrio, como você falou, vai passar pela nutrição, pelo cardiologista, pela terapia. Então, é um processo integral, né? Vendo o ser como tudo. Legal. E aí, as inscrições estão sendo pela sua bio, né? Lá no seu Instagram. Tem um link no meu Instagram que já cai direto no meu site. E aí, você vai ver todo tem um videozinho meu também explicando, falando mais um pouco do programa. E assim, né, gente, já começa na segunda, né, ainda como vai ficar numa plataforma, ainda temos vagas, né, e assim, muita gente tem se interessado e assim, para mim isso é muita demonstração de confiança, né, no outro, minhas vagas esgotaram rapidinho, porque tinha uma limitação, eu não podia fazer um trabalho, era a primeira turma, e foi
foi aqui no Insta, ficou no Instagram. Esse não, esse a gente vai ter toda uma equipe para trabalhar e para dar esse suporte, tá? E também no Telegram também, né? Dando suporte. Parabéns. Legal, Rô. Maravilha. Obrigada, Pessoal, obrigada. então, assim, aproveitem, vão lá no Instagram, doutora Rosana Chagas, e vão, assim, pesquisar, vão ver, ela está fazendo vídeo, está muito legal, trazendo conteúdo. Então, assim, eu recomendo esse projeto, vai ser bem legal, né, Rô? Bem legal. E aí eu queria também, Rô, falando assim, outra coisa que eu queria abordar, é com relação às pessoas que fazem exercício físico, eu queria que falasse um pouquinho. Até outro dia a gente comentou sobre isso. E alimentação. Então, acho que fez exercício físico e aí desdobra na alimentação. Ou faz uma alimentação, faz um pouquinho desse balanço aí, ó, entre alimentação e exercício físico. Fala um pouquinho sobre isso também. Na verdade, Everol, a atividade física e a alimentação, elas devem caminhar bem juntos, né? Tem algumas pessoas que apostam no emagrecimento apenas com atividade física, mas é quase que, você pode até reduzir, tá? A gordura e tal, mas assim, é humanamente impossível você manter um bom resultado, né? Manter um bom, inclusive para a saúde, quando você não cuida da alimentação. E compensar, né? Porque as pessoas têm muito isso. Ah, não, eu treinei, eu fiz um exercício tal, então eu tô liberado para comer, a conta não bate, né? Então, assim, a gente... Essa crença ainda, vou fazer, agora vou comer, né? Tem essa crença limitante, né? Ó, que a gente tem que quebrar, exato, tem que esmagá-la. Exato. E, na verdade, quando você faz uma atividade física, o que você precisa cuidar é exatamente ter uma qualidade alimentar muito bacana, porque senão não vai valer a pena, né? Você compensar. Ah, eu fiz a atividade física, então eu vou comer uma torta lá, um brigadeiro. Óbvio, gente, exceção vai ser sempre exceção, né? Comer uma torta para quem gosta e pode, comer um brigadeiro para quem gosta e pode em algum momento, óbvio, mas não dá para fazer a compensação. E, infelizmente, o que eu vejo é muita compensação. Então, assim, depende muito dos objetivos. Se você quer emagrecer, fazer uma alimentação muito volumosa, você não vai emagrecer, não vai conseguir queimar gordura como deveria e como necessita. Porque você vai ter muita insulina, você vai ter muito carboidrato, você vai ter mas muita energia e o corpo não vai queimar o seu estoque que precisa queimar. Então, se necessário, se você tem o hábito de comer, de ingerir alguma coisa antes de treinar, que seja o mais leve possível, tá? Que se puder ter alguns alimentos que estimulem sua termogênese, melhor ainda. Então é bem interessante que a gente tenha essa consciência, né, da alimentação da alimentação pós também, porque também não compensa. Imagina, você gastou, treinou, fez uma atividade física, agora a gente está treinando muito em casa e assim, é o que eu falo, não se iludem, um treino em casa você consegue fazer muita coisa, né? A gente consegue treinar bastante com coisas simples, com o peso do nosso corpo, tem treinos maravilhosos, inclusive a própria prática também do yoga, do relaxamento, para contribuir com essa ansiedade, eu acho que é extremamente relevante nesse momento. E o pós, que não deve ser a jacada geral. Então, a consciência de que o que o nosso corpo precisa é de gordura boa, é de proteína boa, é de comida de verdade, raízes, frutas, verduras, avaliar o seu estado inflamatório, porque, obviamente, às vezes, a própria gordura que estamos muito inflamados. De onde vem tanta inflamação? Muito alimento industrializado, muito embutido, muito corante. Então, assim, passar menos por esses alimentos. Essas crenças limitantes que nós temos, que uma Coca Light zero, um refrigerante, sei lá, zero, ou um produto, ele vai assegurar a minha saúde, ele vai me livrar
de uma obesidade, ou de um sobrepeso, ou de um diabetes, isso é extremamente equivocado. Porque o nosso corpo não reconhece adoçante, nosso corpo reconhece comida. E aí você tem uma reação do corpo, que é exatamente como ele não reconhece, fica muita insulina circulando, você vai ter muito acúmulo de gordura abdominal, principalmente, não só abdominal, mas muito acúmulo de gordura, muito processo inflamatório, muita retenção. Então, tudo isso é muito importante que a gente pense muito antes de ir para o prático, né? Eu digo, olha, se a gente pensasse um pouquinho, desse um pouquinho mais de atenção à nossa alimentação, a gente botaria a nossa cabeça para funcionar, para, sabe, sentiu fome, não abre um pacote, descasca, corta, né? Mesmo que seja coisa simples, não precisa ser nada rebuscado, coisa simples, tá? Eu queria também que você falasse um pouquinho, hoje, em função do confinamento, muitas pessoas estão usando, assim, muita bebida alcoólica, né? Então, eu queria que você falasse também a dificuldade, porque isso faz com que a pessoa fique mais inchada, né? Fala um pouquinho aí desse hábito que as pessoas correm para a bebida, acham que vai ali resolver tudo, né? Fale um pouquinho aí, Rô, sobre isso também. Na verdade, a bebida alcoólica, assim como a comida, elas são escapadelas que nós rebuscamos, nós buscamos, né? Aquela coisa de eu preciso, de alguma forma, trabalhar a minha oralidade, fugir daquilo ali, para que eu tenha um certo alívio, né? As pessoas vão buscar isso, mas a bebida, em excesso, obviamente, nada contra a bebida, inclusive eu gosto muito de um vinho e tal, quem me conhece sabe disso, mas a bebida, quando usada em excesso, ela nos leva a um patamar de fuga, obviamente, como a comida, ao mesmo centro, né? Ao mesmo receptor. Na nutrição comportamental, ela fala muito assim, quando falta amor, vem o excesso, né? Quando falta amor por você, pelo seu corpo, pela sua vida, enfim, por tudo que você tem, construiu, vem o excesso na oralidade de alguma forma, ou na bebida, ou na comida. E a bebida, além de reter muito líquido, ela vira açúcar, né? Então, a gente pode estar criando aí, fora a sobrecarga que ela vai dar no fígado. Então, a gente vem gastando menos caloria, então vem suando menos, tá? A bebida, ela depleta também muito complexo B, zinco, que é muito importante para a nossa defesa, para a nossa imunidade. Então, você retém mais líquidos, você acelera o envelhecimento, porque ela rouba nutriente da nossa usina mitocondrial, né? A nossa usina energética. As mitocôndrias, elas são é o nosso centro da vida. É ali onde nasce a maioria das doenças degenerativas, quando essa usina energética não está bem alimentada, tá? Então, eu sempre pontuo... porque, assim, Veró, existe uma diferença muito grande entre o radicalismo, a rigidez, e você se permitir, às vezes. O que a gente tem visto, né, assim, da área de saúde, são pessoas que vêm referindo que estão bebendo todos os dias, né? Isso realmente é algo preocupante, né? Porque isso termina sobrecarregando o fígado, sobrecarregando o pâncreas, porque ele termina recebendo uma dose absurda de carboidrato, e a gente pode ter muitos problemas lá na frente. Tanto que os estudos mostram, né? Aumentou-se muito o consumo de pão e de bebida alcoólica. Isso é muito gritante e isso me preocupa, de fato. Porque são dois alimentos que têm uma ação muito inflamatória. Então, assim, a gente fica pensando no que podemos vir a ter outros problemas, né? Pós-pandemia, para ser tratado. Não só obesidade, não só diabetes, mas, assim, de fato, um fígado extremamente sofrido e sobrecarregado, né? Porque a válvula de escape que a gente estava tendo é exatamente poder suar, poder transpirar, isso a gente não está fazendo mais, né? Então, é complicado.
Complicado, porque aí já compromete tudo, não só a obesidade, não só o virar açúcar, mas a imunidade e o risco que a gente tem no pós, né? Maravilha. Minha filha, já estamos acabando com a live tão cedo. E aí eu queria que você desse algumas dicas, né, para a gente fechar. Né, pessoal, quem quiser mais tirar dúvidas com a doutora Rosana Chagas, vai lá no direct, manda para ela as mensagens, que ela vai responder com muito carinho. Mas, dá algumas dicas, assim, para a gente finalizar com chave de ouro. Também depois você agradeça aí e eu finalizo aqui, porque a gente já está quase finalizando a nossa, que foi maravilhosa, cheio de conteúdo maravilhoso, muita informação, mas quem quiser continuar, estaremos lá no projeto, né? Nutrição com propósito, né? Lá no, também Isso, quem quiser continuar, vamos lá na segunda, né? Segunda já começo, né? Já começamos segunda-feira. E aí é uma mudança de hábito. 21 dias é justamente a mudança de hábito que acontece. Porque a mente vai se acostumando e aí você vai criando hábitos mais saudáveis, né? Maravilha. Então fala um pouquinho aí, dá algumas dicas para o pessoal que está aí no momento, para nessa quarentena, o que fazer, dá algumas dicas saudáveis aí, amiga. Claro, vamos lá. Antes disso, tem alguma dúvida, alguma pergunta que a gente não respondeu? Alguém tem alguma colocação que não foi respondida? Quer saber mais alguma coisa? Bom, aqui até então... Qualquer coisa que direct, que é melhor com você, e aí você contacta, né? Isso. Vamos lá. Então, aproveitar o momento de quarentena nesse período, né? Não só nesse período, tá, gente? Eu acho que são dicas para a vida mesmo. Eu acho que a atenção à hidratação para mim é um ponto muito importante, tá? A água é fundamental para o nosso corpo, para o nosso intestino, para o bom funcionamento intestinal, para a pele, para as articulações, inclusive até mesmo para o emagrecimento. Tá? Eu chamo a atenção também da gente estar atento a, óbvio, eu falei muito isso aqui, mas eu vou ser um pouco repetitiva, a comida de verdade. Sempre pensar que se você não tem o pacote para abrir em casa, você vai pensar em chegar em fazer um omelete, comer coisas práticas, sabe, gente? Passar uma carne, um bife, um frango, um purê, uma verdura, qualquer coisa do tipo. Então, pensar também na importância. A única fonte que nós temos de vitaminas e minerais através dos vegetais, das frutas, dos legumes, de forma geral. Então, pensar em produzir isso de alguma forma na nossa alimentação. Para quem não come nada disso, pensar em formas diferenciadas, tá? Como eu falei da questão de acordar e fazer uma boa nutrição, tá? Então, a hidratação começa logo pela manhã, para já dar um boom ao corpo, uma boa oferta de água. Logo em seguida, quem puder e não sentir nenhum incômodo, acho interessante que use algum tipo de shot matinal. Se tolerar bem o limão, porque a gente tem alguns casos, Everô, são poucos, porque na verdade é muito mito que limão é ácido. O limão, quando cai no nosso trato digestório, ele é muito mais alcalino do que ácido. Então, o limão, de fato, ele favorece o processo digestório, ele dá um aporte fantástico de vitamina C, ele é diurético e ele estimula a termogênese, ou seja, a velocidade que eu vou gastar caloria. Então, é um detalhezinho que termina fazendo a diferença. Então, algum tipo de shot, se você tiver ralar um gengibre, alguma coisa, inclua, dá esse bom dia para o teu corpo, para as células, elas vão agradecer, tá? E, óbvio, só comer quando tem fome. A gente tem muita comida disponível, a gente vive um momento onde temos uma abundância, uma grande oferta de comida e a gente não precisa comer tanto toda hora. Então, se alimentem quando tiverem fome, pense bastante nisso. E, assim, evitar, e óbvio, eu sei, tá, gente? Voltando a falar das exceções, evitar principalmente a alimentação fora de casa, em lugares que você não conheça muito, não tenha muita referência, o cuidado com o tipo de óleo que vai usar, certo? Ou sempre tem alguma opção, sempre.
E se for, no caso de sair para algum lugar, você pode fazer escolhas mais próximas à comida de verdade. E aquela coisa da oferta, da ansiedade, gente, daquela ansiedadezinha dos snackzinhos de casa, a gente tem a opção, nós temos coco, tá? A própria pipoca, para quem pode estar fazendo uso com moderação, certo? Então, assim, as próprias frutas, tá? Se quer algo salgado, então, assim, vai sempre para a comida. Então, assim, tem no meu projeto vai ter um e-bookzinho com algumas receitas, com algumas coisas que eu acho que vai facilitar bastante, tá? Então, ovinho de codorna, queijinho, tomatinho, comida, né, Veró? Então, assim, essa dica também que eu acho, pensar de não estar ingerindo tanto alimento excitatório à noite também, acho que é uma coisa importante, tá? Legal. E quem gosta de chá, se puder tomar um chazinho, esses chás mais leves de erva cidreira, melissa, tá? Mulungu, é uma coisa interessante. E atenção, gente, atenção ao intestino. O intestino, ele se alimenta de comida, tá? E ele é o grande centro. É no intestino onde a gente tem o nosso centro de imunidade, onde a gente produz neurotransmissores, onde a gente faz essa conexão direta para o sistema nervoso central. Então, esse recadinho que eu quero deixar para vocês. Agradecer. E dormir bem, né, amiga? Procurar ter um sono tranquilo, como você falou, tomar um chazinho para poder o sono vir e acalmar, né? E uma visualização, uma meditação. Legal, Rô. Então, pronto. Então, tá bom. Agradecer a todos. Pode falar. Agradecer a todos, né, que estiveram aqui numa sexta-feira, às 18 horas com a gente, né? Desafio, vai estar presente. Muito obrigada pelo carinho de todos, a Thelminha, e espero vocês, tá? E meu projeto, mais uma vez, minha canequinha, que eu estou amando minha canequinha, minha marca. Tá linda. Linda. Esse filho é um filho caçula que está nascendo com amor danado, né? Que maravilha. E assim, muitíssimo obrigada, assim, uma gratidão enorme a todos que estiveram por aqui, a Carolzinha. Então, gente, eu espero que vocês fiquem bem nesse período, né? Que seja um período que vocês aproveitem para realmente cuidar, amar-se, né? Quando a gente cuida do nosso corpo, da nossa saúde, a gente está cuidando do nosso bem mais precioso. Nosso corpo é a nossa grande morada. E não tenham dúvida que a alimentação, ela faz parte, ela é grande parte disso aí. Quando eu estou bem alimentada, eu produzo neurotransmissores legais, eu entro em harmonia, em equilíbrio, eu consigo, inclusive, buscar de forma mais equilibrada a minha saúde mental, tá? Então, eu espero que vocês se cuidem, fiquem tranquilos, né? Busquem ajudas dos chás na fitoterapia. Obviamente, não é todo mundo que pode tomar qualquer chá, qualquer coisa, tá? E cuidem da alimentação, cuidem do templo de vocês, tá? O nosso corpo é o nosso templo. Um final de semana abençoado a todos. Muito obrigada. Obrigada, Veró, pelo carinho de sempre. Você é um amor de pessoa, uma profissional maravilhosa, fantástica. Uma honra para mim estar aqui com você, tá? Essa noite. E eu estou à disposição, tá? E quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu projeto, entra lá, tá bom? Muito obrigada. Um beijo grande para todos. Pessoal, obrigada aí pela participação, obrigada, Ró, pelo seu conhecimento, pela sua experiência trazida. Pessoal, Ró trouxe conteúdo, Rosana, a doutora Rosana Chagas, ela trouxe a vida, então assim, ela está entregando conteúdo e é muito bom e importante. Assim, tudo isso é importante, esse conhecimento, mas lembrando que a gente sempre tem que ter um profissional, né, para fazer essa avaliação. Muitas vezes a gente quer se automedicar, então não é legal. É bom sempre ter um profissional porque orienta. Então, essa área de nutrição
eu indico a doutora Rosana Chagas, né? Então, é muito importante. Então, eu queria agradecer, ó, pelo carinho, pela dedicação sua, o que com a nutrição, quero lhe parabenizar, porque isso aí, você vive a nutrição, você ama a nutrição e você encanta a gente com as suas palavras, né? Então, de coração, gratidão, desejo a você muito sucesso no seu projeto, de coração mesmo, e sei que já é sucesso. Eu já sei, é prosperar sempre. Então, pessoal, aproveitem, comece a seguir a doutora Rosana Chagas e gratidão por essa noite de sexta-feira, né? Nesse momento muito lindo, que é justamente como você falou, ó, cuidar do nosso templo, que é o nosso corpo. Vamos nos amar mais e ter um equilíbrio sistêmico, corpo, mente, alma e tudo que vier. Um excelente final de Amém. semana para todos. Um beijo, Ró. E fica com Beijo. Deus, dá um beijo nos meninos, Amém. um beijo aos meus filhos que estão aí também. Gratidão e muita saúde para todos vocês. Excelente final de semana. Vamos com Deus. Obrigada pela presença de vocês. Um beijo enorme. Obrigada pela presença.